Olá, aluno do segundo ano. Nós chegamos mais uma semana, segunda aula sobre geometria espacial. A gente já viu ali os postulados, os conceitos básicos, né, os princípios. E agora nós vamos estudar mais um pouquinho, nós vamos estudar os poliedros, as partes, o que compõe o poliedro e a relação de Euler. Vamos lá? Então, poliedros, eles vão ser figuras espaciais, ou seja, sólidos geométricos, que eles são delimitados por polígonos. Então, nós temos aqui vários sólidos geométricos, mas nem todos são poliedros, porque, por exemplo, para ser poliedro, ele precisa ter as faces como polígonos. O cilindro, a circunferência não é um polígono, então o cilindro não é um poliedro. O cone também não, pelo mesmo motivo, e a esfera também não. Para ser poliedro, eu preciso que todas as faces sejam representadas por polígonos. Então, aqui ó, um hexágono, um triângulo, um retângulo, um quadrado, triângulos de novo, retângulo. Então, tem essa condição. Esses outros que a gente marcou com X aí são corpos redondos. Os elementos principais de um poliedro são face, arestas e vértices. Todo poliedro vai ter esses três elementos. Então, o que é face? Face vai ser aqui, ó, o polígono que serve de lado para o poliedro, tá vendo? Serve como superfície externa, ele delimita o poliedro. Então, eu tenho aqui esse pentágono, é face. Esses quadriláteros laterais aqui são faces. O pentágono embaixo também é face. Então, face são esses polígonos que formam a figura. Arestas são o encontro desses polígonos. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma aresta, tá vendo? Cada uma dessas linhas aqui, ó, são arestas. Aqui também é aresta. Até essas que não estão visíveis são arestas, tá? Todo encontro de faces forma uma aresta. E a aresta também ela vai encontrar os lados dos polígonos que formam o poliedro. E a gente tem também como terceiro elemento o vértice. Vértices são todos os pontos de encontro das arestas, né? Que nem aqui a gente viu, aqui a gente tem 10 vértices nesse poliedro que foi desenhado aí. Então, cada um desses pontos, eu não puxei setinha de todos, mas cada um deles é um vértice. Então, o vértice vai ser formado pelo encontro das arestas. E a gente pode classificar os poliedros de duas formas. De acordo com o número de faces, então, conforme a quantidade de faces que ele possui, é o nome que ele vai ter. Então, lá, 4 faces tetraedro, 5 pentaedro, 6 hexaedro, 7 heptaedro, 8 octaedro, 9 eneadro, 10 decaedro. Qualquer semelhança com o pentágono, hexágono, polígono de pentágono, polígono de 5 lados, hexágono, polígono de 6 lados. Então, esses prefixos aqui, tetra, o prefixo tetra é 4, o prefixo penta é 5, o prefixo hexa é 6, e assim a gente geralmente vai terminar em edro. Tem 11, um decaedro, 12 faces, dodecaedro, 13, tridecaedro, 14, tetradecaedro, 15 pentadecaedro e o 20 faces, e assim vai. Tem outros aí no meio, né? 20 faces vai ser o icosaedro. Mas eu também posso classificar
poliedro de acordo com a convexidade dele. Isso é, se ele é convexo ou se ele não é convexo, né? Eu não uso falar aqui que ele seja côncavo, mas eu falo não convexo. Então, o poliedro ele vai ser convexo quando, se eu pegar dois pontos pertencentes a ele e unir, e o segmento de reta que une qualquer dois pontos dele não sair para fora dele. Então, é que nem igualzinho nos polígonos, né, gente? Não saiu para fora, é um poliedro convexo. No caso aqui, ó, eu uni o ponto R ao ponto U, mas eu saí aqui pelo ponto S e pelo ponto T, eu saí, ó, tá na mesma reta, mas o segmento saiu para fora do polígono, aqui também. Então, se sai para fora do polígono, não é convexo. Para os polígonos convexos, a gente tem uma relação. Euler descobriu uma relação que é válida para todos os polígonos convexos. Falou que o polígono é convexo, a relação de Euler vale. E essa relação ele fez entre vértice, quantidade de vértice, quantidade de arestas e quantidade de faces. Então, a relação é essa aqui, ó. A quantidade de vértices mais a quantidade de faces menos a quantidade de arestas é igual a 2. Então, essa é a relação de Euler. Porque você achar a quantidade de arestas é fácil. Você vê quantos polígonos é formado, de quais polígonos são, e você soma todos os lados dos polígonos envolvidos, divide por 2, você vai achar a quantidade de aresta. Mas existem várias formas de polígonos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 5 arestas saindo de um mesmo vértice. Aqui eu só tenho 3 arestas saindo de um mesmo vértice. Aqui também, 3 arestas saindo de um mesmo vértice. Então, a quantidade de vértices, principalmente, já vai ser mais complicado você descobrir sem conhecer o polígono. Mas aqui, por essa relação, a gente tem uma facilidade maior de achar essas quantidades mesmo sem conhecer o polígono, sem ter que desenhar o polígono para contar. Então, outra coisa importante são os poliedros regulares ou os poliedros de Platão. A gente fala, o que era um polígono? Vamos sempre fazendo esse paralelo. O que era um polígono regular? Um polígono regular é aquele que tinha todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida, certo? Os poliedros regulares é semelhante, eles vão ter 3 condições. Todas as faces têm o mesmo número de arestas, ou seja, todas as faces são meio que congruentes, como se elas fossem iguais. Só que na geometria a gente não fala igual, porque igual seria aquilo que está ocupando até o mesmo lugar no espaço. E elas estão aqui, ó, esse triângulo é igual a esse, é congruente, né? Esse é congruente a esse é congruente a esse, é congruente a esse, é congruente a esse, né? Esse quadrado. Então, todas as faces, né, têm o mesmo número de arestas, quer dizer, representam uma mesma figura. De cada vértice parte o mesmo número de arestas. Ah, isso é óbvio? Não, não é não. Por exemplo, a bola de Capotão, ela é formada por pentágonos e hexágonos. Então, não tem o mesmo número não tem as mesmas faces. Ela não pode ser considerada um poliedro regular, porque tem faces diferentes. Tem faces com 5 lados e tem faces com 6 lados. Então, de cada vértice tem que partir o mesmo número de arestas.
Não importa, aqui ó, todos os vértices têm 5 arestas, se você reparar. Aqui, todos os vértices vão ter 4 arestas. Aqui, de todos os vértices deste, partem 3 arestas. E outra coisa, os poliedros de Platão, ou poliedros regulares, eles obedecem à relação de Euler. Eles são convexos, então eles obedecem à relação de Euler. Esses sólidos de Platão tinham uma ligação com 5 elementos, né? Então, o octaedro seria o ar. O octaedro é como se fosse 2 pirâmides coladas pela base. 2 pirâmides de base quadrada coladas pela base. Ele tem 8 faces. Tetraedro, ele tem 4 faces, todas triangulares. Então, ele é considerado o fogo, né? O Platão ele relacionava os elementos. O icosaedro com a água, há quem diga que era o dodecaedro, mas a maioria fala que é icosaedro e eu não estava lá para ver, para saber. A Terra era representada pelo cubo ou pelo hexaedro, né? Não necessariamente, mas o cubo que é o hexaedro regular. E o cosmos ou universo era representado pelo dodecaedro. Então, gente, com isso dá para vocês fazerem todas as atividades da semana 2 do PET volume 4 para o primeiro ano. Logo eu posto a correção e aguardo vocês na semana que vem.